pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Próximo domingo, né, começamos a Semana Santa. Semana Santa que, bem sabemos, é a semana mais importante na nossa vida. É o momento em que nós vamos celebrar o mistério o mistério pascal, né, quer dizer, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma das verdades mais importantes da nossa fé, né? Junto com a Trindade de Deus, unidade e Trindade de Deus, a encarnação e depois a vida, e especialmente a paixão e morte e ressurreição, é a verdade mais importante, né? Junto a essas três verdades. E como toda a nossa vida, todas as nossas celebrações, o nosso batismo, a Eucaristia, a missa, é celebrar essa vida, esse mistério pascal. Portanto, essa semana é a semana central da nossa vida, né? A semana central da vida do cristão. E eu queria propor nessa nossa meditação justamente como podemos viver, né, melhor essa semana. E vamos ver, né, também, claro, nessas circunstâncias em que não poderemos, né, estar, a maior parte, né, de vocês não poderão participar dos ofícios, das celebrações da Semana Santa, podemos sim, por outro lado, vivê-la muito bem, muito bem. E até por essas circunstâncias, né, muito especiais que estamos vivendo, de maior reclusão, também pode ser, né, um momento de uma oração mais intensa, mais viva, né, e, portanto, viver esses momentos da Semana Santa. Há um tempo atrás, o Papa Francisco, dizia, né, que viver a Semana Santa é entrar cada vez mais na lógica de Deus, na lógica da cruz, que não é, em primeiro lugar, a da dor e a da morte, mas a do amor e a da entrega de si mesmo, que dá vida. Entrar na lógica do Evangelho. E procuramos viver bem, né, a Semana Santa. Eu queria, né, em primeiro lugar, queria que nós fizéssemos uma pequena, meditássemos um pouquinho, né, nessa primeira parte da Semana Santa, e depois, no final da meditação, queria dar algumas recomendações, né, especialmente pensando em quem não vai estar nas celebrações, e como viver bem, né, essa semana. E depois eu até falo, né, que essa meditação eu tinha até programado para quarta-feira próxima, né, onde, né, quer dizer, as pessoas iam, mas eu vou falar agora da Semana Santa, e na quarta-feira que vem vamos falar outra vez, mas falar propriamente do Tríduo Pascal, né, como viver mais aquela quinta, sexta e sábado. Mas agora vamos pensar na semana, né, em como podemos viver desde agora já, né, a partir de hoje, a partir de amanhã, domingo já é o domingo de Ramos, né, como podemos nos preparar e aproveitando agora esse momento em que estamos mais em casa, mas que podemos
podemos rezar mais, podemos rezar melhor, podemos viver em um profundo recolhimento. Então, em primeiro lugar, vamos pensar como foi, né, esses últimos dias de Jesus na Terra, antes da quinta-feira. Assim vamos já entrando, vamos imaginar o que seria, por exemplo, a vida de Jesus na quarta-feira, como um dia como hoje, né? Ou seja, 3 dias antes do Domingo de Ramos. Há muitas passagens do Evangelho que nós conhecemos, né? Desses últimos dias de Jesus, inclusive dias que antecederam mesmo a entrada em Jerusalém. Sabemos, por exemplo, que Jesus estava a caminho de Jerusalém nesses dias, e fica muito fácil entender o que se passava no seu coração, porque o Evangelho nos narra uma passagem em que conta que o Senhor, indo em direção a Jerusalém, olha para a cidade, é natural, é óbvio, né, que no seu coração, na sua cabeça, os seus sentimentos já estavam ali no que ia acontecer, né? E eu trouxe aqui, né, as palavras do Evangelho, que Jesus olha Jerusalém e diz assim, que chorou sobre ela, dizendo, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Jesus olha para aquela cidade, olha para as pessoas que eram indiferentes, talvez olhe para nós, e Jesus chora. Quer dizer, Jesus, né, tem esse movimento de podemos dizer, né, até de uma certa amargura, uma tristeza, de pensar que, puxa, vocês não conhecem o que pode trazer a paz. Puxa, se vocês se abrissem, né, ao meu amor, se vocês se abrissem à minha mensagem, Jesus sim sabe o que nos pode trazer a paz. Jesus sim sabe, né, o que nos faz feliz, verdadeiramente feliz. Jesus sabe. Mas aqueles homens, né, aquelas pessoas de Jerusalém, havia muitas pessoas lá que se beneficiavam até do culto divino, porque vendiam as coisas no templo. Havia muitas autoridades de Israel, do povo eleito, de pessoas, né, que tinham sido chamadas por Deus, que tinham se deixado levar pela hipocrisia, pelas vantagens, e não se abriram à mensagem de Cristo. E Cristo agora, outras vezes tinha já chamado a atenção daqueles homens, mas agora chora porque sabe, né, que dentro de pouco tempo ia acontecer o pior dos pecados, né, que é a morte do próprio Deus ali, né? Aqueles homens iam levar Cristo à cruz. Cristo nos olha e chora pelos nossos pecados. Cristo nos olha agora também a humanidade que sofre, as pessoas que às vezes sofrem, né, a morte de seres queridos, o perigo, né, a aflição da doença, da epidemia, e sofre junto, né, com tantas pessoas que vão sofrem junto conosco, né, quando nós temos também alguma desavença, algum sofrimento, mas sobretudo quando somos indiferentes. Depois sabemos que Jesus, foi fazendo essa viagem a Jerusalém. É nessa viagem que ele se manifesta aos apóstolos, dizendo, olha, eu vou morrer na cruz. É necessário vocês estarem preparados e enxergarem, terem uma noção assim da vida um pouco mais profunda, de que a cruz, a dor, faz parte da existência, de que a cruz e a dor não só faz parte, como podem nos trazer a paz.
né? E há várias passagens também em que Cristo falava os evangelistas que andava com firmeza, ia com decisão a Jerusalém, e ia também mostrando o que ia acontecer. Ele queria preparar, né? Preparar os seus apóstolos, né? As pessoas próximas, para aqueles sofrimentos. Depois Jesus entra em Jerusalém, que é o que nós vamos celebrar nesse próximo domingo, né? E é aclamado por aqueles ramos, né? O ramo significa isso, essa forma de mostrar, né? De dar glória, dar honra, né? De mostrar, manifestar que a pessoa é bem-vinda, né? Que a pessoa é importante. E Jesus é recebido assim, né? Por aquelas pessoas em Jerusalém, pelo povo. Parece ser que eram mais assim as crianças, as pessoas mais simples, né? Que provavelmente muitas pessoas que tinham sido beneficiadas por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através beneficiadas, né? Pelos seus milagres, que tinham escutado os seus discursos. É bem possível que tenha havido ali pessoas que tenham sido curadas por ele e recebeu, né, o louvor que merecia. Mas é verdade também que os apóstolos perceberam que Jesus estava naquele momento mais recolhido, mais em oração, né, que nunca deu, né, importância no sentido de vaidade, imagina, né, mas que talvez aqueles apóstolos deviam ter ficado maravilhados. Puxa, que recepção maravilhosa, agora Cristo vai continuar fazendo milagres. E não, Cristo adota outro tom. Sabemos também que é nesses dias que Jesus fica, né, então ele está mais ou menos a 5 dias da festa da Páscoa, quando ocorrerá, ou 5, um pouco menos, quando ocorrerá depois a paixão, né? E naqueles dias Jesus começa a pregar. Aqui aproveita a esplanada do templo, que era o lugar onde as pessoas se reuniam, né, para ficar próximo ali do Santo dos Santos, e naquela esplanada Jesus pregava. Provavelmente é desse período, né, provavelmente, com certeza, nesse período Jesus falou aqueles chamados discursos escatológicos. Jesus falou muito nessa época do fim do mundo. E Jesus ia falando, cuidai de vós mesmos, né? São as palavras de São Mateus. Não premediteis do que haveis de dizer quando vos acusarem, do que haveis de dizer quando vos perseguirem, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. E continuava, né, dizendo que, olha, vão acontecer sinais, né, negativos, vão acontecer epidemias, tragédias, né? Não que a epidemia seja o final do mundo, né? Acho que ainda não é, né? Mas Jesus já estava prevendo. No fundo, esses discursos escatológicos, sim, a igreja sempre ensinou que faz parte, digamos que no fundo Jesus está querendo dizer que haverá sofrimentos, que haverá dificuldades, né? E aqui se refere também às perseguições que os cristãos iriam sofrer, né? Mas diz assim, quando acontecerem essas coisas, e nós nesse sentido podemos perfeitamente aplicar, né, agora ao que está acontecendo, né? Essas dificuldades que virão, e virão provavelmente outras, né? Diz assim, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Está às portas.
Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer que podem, né? Que Jesus ia dizendo, olha, vão acontecer dificuldades. Imagina para aqueles homens que a pior delas foi justamente ver Jesus Cristo morrendo ali na cruz. Morrendo na cruz. E no entanto, Jesus estava dizendo, olha, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tudo vai passar, né? Mas as minhas palavras, essas permanecem. Tudo vai passar, mas aquilo que você fizer de bom, isso vai ficar. E era essa a pregação de Cristo. Também sabemos, né, como escutamos do Evangelho desse domingo, que é nesses dias que Jesus também, ele foi até Jerusalém, e quando ia a Jerusalém, normalmente ficava hospedado em Betânia. E foi nesses dias, né, provavelmente num dia depois do domingo de Ramos, né, que ele teria sido segunda-feira, portanto, né, no nosso calendário, que teria ressuscitado Lázaro. Né? E fica muito claro no Evangelho desse domingo como a ressurreição de Lázaro é um sinal da nossa ressurreição. Enfim, depois também vem, né, Jesus começa a preparar a ceia pascal, né, pede para que vão preparar lá no lugar da quinta-feira. Né, é o momento em que né, o diabo coloca no coração de Judas a traição. Judas procura as pessoas, os sumos sacerdotes, né, oferecendo para receber o seu dinheiro, né, em troca da sua traição. Também existe uma tradição, né, agora já está caindo em desuso, não é muito cristã, né, mas às vezes daquela da malhação de Judas, né, que normalmente acontece na quarta-feira, antes da Semana Santa, né, como as pessoas um pouco indo à desforra de Judas. Né. Mas é mais cristão, é melhor pensar nos nossos pecados, né, que Cristo sofreu também por mim. Pensar que eu também, né, muitas vezes, traía nosso Senhor. Ou pelo menos fui indiferente. Não ajudei. Enfim, tudo isso foi uma pequena visão. Queria que agora, também quem faz a oração nesse momento, em qualquer lugar, que fosse pensando, né? Talvez você vá pensando outras coisas, melhor ainda, de quais são os sentimentos de Cristo nesse momento. É certo, os sentimentos de dor, de uma certa tensão, de uma certa ansiedade, né? Porque Jesus é humano, né? É o perfeito homem, mas ele sofreu essas mesmas emoções que nós sofremos. Mas chegou o momento, e a gente, né, para por aqui assim, um pouco pensando na vida de Cristo, para pensarmos como podemos viver, pelo menos até quarta-feira que vem, na próxima meditação. E chegou o momento, então, naquela quinta-feira, quando ele já estava se preparando para a ceia pascal, em que inclusive afirmou, né? São Lucas diz no seu evangelho, que quando sentaram à mesa, Jesus dizia, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer. E dizia, né? Não, Jesus, óbvio, né? Não estava dizendo simplesmente dessa refeição, mas dessa celebração. Estavam celebrando a Páscoa. Mas no fundo Jesus estava também, ao celebrar a Páscoa ali com os apóstolos, estava instaurando a Páscoa definitiva. É isso que Jesus desejou ardentemente. É um paradoxo, né? Jesus estava sofrendo, sim. Né? Jesus já chorava, já lhe pesava o pecado dos homens, os teus, os meus.
no entanto, desejava ardentemente aquilo. É tão bonita essa introdução de São João, né? São João introduz esse período da paixão, dizendo, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Esses eram os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu, parei nessa reflexão, melhor, me alonguei nessa reflexão, porque seria tão bom se nós, a partir de agora, entrássemos nesses mesmos sentimentos de Jesus. Nos preparássemos assim para a Semana Santa, junto com Ele. E agora temos uma oportunidade maravilhosa para isso. São tempos mais difíceis, né? Tempos em que a gente está um pouco recluso e talvez pode vir todo tipo de sentimentos, às vezes uma certa ansiedade, uma inquietação. Ou não, pode ser que também a gente consiga levar numa boa, né? Às vezes que apenas ficamos em casa e podemos aproveitar para fazer tantas coisas, né? Que em casa podemos fazer. Mas sim, todos nós, né? Porque agora assim, o comércio está pelo menos a meio vapor, as coisas não estão acontecendo, os compromissos foram desmarcados e podemos viver como sempre estamos chamados a viver, em um profundo recolhimento. Inclusive aproveitar esses momentos, o que está acontecendo, a gente olhe para o mundo, olhe para as coisas, olhe para a reação das pessoas e procuremos pensar no que vale a pena, pensar no essencial da nossa vida, em como estamos vivendo a nossa vida, em que as coisas daqui também acabam, em que digamos, o definitivo já está aí, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vida de oração, que é celebrar esse mistério pascal agora, nesses momentos em que vivemos, né? Que no fundo é celebrar, digamos, essa ressurreição, né? Nós estamos já, digamos, celebrando algo que já temos, né? Aqui nessa terra, mas que viveremos em plenitude depois para sempre no céu. Viver a Páscoa e viver a cada celebração da Santa Missa, a Eucaristia, já é esse penhor dessa vida futura, dessa vida eterna, e que podemos, né? Talvez agora, não vamos poder participar, né, na igreja, mas sim podemos pensar bastante, rezar bastante, e acompanhar, sim, né? Recomendo vivamente acompanhar as celebrações, né? Podemos acompanhar, por exemplo, as celebrações do Santo Padre, né? Que será um horário um pouquinho diferente, né? A gente vai celebrar as que serão de manhãs, então seria aqui às 6 da manhã, depois as que forem mais à tarde, por exemplo, a Vigília Pascal, é um horário bom, acho que se não me engano 4:30 da tarde, depois... Mas o que eu mais recomendo, vivamente, é que vivamos esse recolhimento. E, em particular, agora, até quarta-feira que vem, que depois eu falarei um pouco mais especificamente do Tríduo Pascal, né, que nós podemos aproveitar também em casa, mas viver nesse clima de oração. É um grande chamado, agora esses dias, para vivermos mais e melhor as leituras espirituais, a leitura de bons livros que nos ajudem a entender mais a vida de Cristo. Podemos pegar um livro, por exemplo, sobre a paixão de Cristo. Podemos meditar a Via Sacra. Podemos fazer também esse exercício da Via Sacra. Se você está em casa, você pode, por exemplo, colocar um crucifixo, se você não, um
em algum lugar ou em algum local, mas se você tem um crucifixo na parede, que seja piedoso, que você goste, você ali se ajoelha diante do crucifixo e reza a via sacra. Existem muitas fórmulas. Né? Se você quer uma recomendação, pode ser o livro de São José Maria Escrivá, Via Sacra, né? Que tem ali que escreveu uma via sacra muito bonita. Se faz tempo que eu não faço, posso fazer agora, aproveitar esse momento. As leituras, a reflexão, refletir sobre o dia a dia. E depois aproveitar esses livros também para fazer a nossa oração. Podemos, né, devemos, né, ler, é muito bom, no nosso próprio tempo de oração. Podemos até aumentar o nosso tempo de oração nesses dias e ler as celebrações da Semana Santa. Nesse domingo está previsto, né, que nas igrejas se recite o Evangelho, a paixão, a parte do Evangelho que fala da paixão inteira, né, que é algo longo, o Evangelho de São João, a paixão segundo São João, e que nesse domingo será sobre a paixão em São Mateus, né? Depois na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, São João. Mas pegar, por exemplo, a paixão segundo São Mateus, que será lida, são 2 capítulos de São Mateus, e ir meditando ao longo da semana. Aí lendo devagarinho, tirando conclusões, se imaginando na cena. Né? E pronto, estaremos vivendo muito bem a Semana Santa. Depois, então, em primeiro lugar, recolhimento, um clima de oração. Depois fazer mais oração, meditar na paixão de Cristo, utilizar esses livros que eu recomendei, né? A Via Sacra, se quiser, tem vários livros sobre a paixão de Cristo, né? Das vidas de Cristo que você conhece. Em concreto, existe um que é muito bonito, que chama A Paixão de Cristo, segundo Luiz de La Palma, né? Um livro mais ou menos grande, mas você pode baixar na internet, é um livro que está em domínio público, e você pode ler durante essa semana, né? Uma leitura um pouquinho maior assim, mas se você ler uma meia hora por dia, você pode ler todo ele, né? Até a Páscoa. Mas depois também, viver, sempre a igreja recomenda, viver nesse clima de penitência, de oração, de mais mortificação. E nada melhor agora, né, também, que junto com a quaresma se acrescentou ainda esse tempo de quarentena, né? Então, viver também, né, esse tempo com esse sentido de penitência, então com esse sentido criativo que todo cristão deve ter, né? Nossa penitência é sobretudo cuidar das pessoas, né? Sermos pessoas positivas, né? Não ficar olhando toda hora as notícias, né? Muito menos notícias negativas, né? Cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, entrar em contato pelas redes sociais com as pessoas que estão precisando de um apoio, de um carinho, de uma atenção. Essa é a melhor penitência, né? E assim estaremos preparando bem a Semana Santa, né? E não esqueçamos também, né, que junto, né, desse olhar para Cristo, nesse meditar nos sentimentos de Cristo, que não esqueçamos que junto dele está sempre também Maria Santíssima, né, que nesses momentos da paixão ela estava ali, já estava em Jerusalém, que era uma viagem longa também, né, de Nazaré a Jerusalém. Você vê que Nossa Senhora está sempre ao lado do seu filho. E quando ele necessitou, ela estava lá, firme. E provavelmente nesses momentos, na entrada triunfal em Jerusalém, ela está ali escondida, né? Mas está sempre presente. E foi ela quem melhor viveu, quem com mais profundidade viveu a paixão de Cristo. Que ela nos ajude, vamos terminar com esse pedido, né? Que ela conforte todas as pessoas que sofrem, mas também que nos ajude, a cada um de nós, a viver com muita intensidade esses dias agora que antecedem esse tríduo pascal, né? Esses dias que agora da Semana Santa, que começam já nesse domingo. Que saibamos viver bem esses dias para podermos celebrar muito bem a Páscoa e começar uma vida nova, né? Sermos mais de Cristo,
vivermos uma Páscoa especial. E de fato, pode ser mesmo uma Páscoa muito especial, até pelas circunstâncias diferentes, vamos lembrar para o resto das nossas vidas, né? Tudo que nós estamos vivendo agora. E espero que, sobretudo, que lembremos também como um momento de conversão, de proximidade com Deus, de uma Páscoa muito vivida com muita profundidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.